Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Lucas e vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Paramos justamente na parte 4, onde nós iremos falar sobre espírito, matéria e propriedades da matéria. Certo? Justamente no capítulo 2, que é nos elementos gerais do universo. Então vamos lá, sem enrolação. Pergunta número 25. Kardec pergunta para os espíritos assim: o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Interessante essa pergunta. E aí tem a resposta, né, dos espíritos. São distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para intelectualizar a matéria. Então aqui a gente pode entender que os espíritos dizem que não tem como, por exemplo, ter um corpo material sem ter um espírito, digamos assim. Não tem como, vou reformular o que eu disse, não tem como algo material ter consciência, ser inteligente, pensar, se não estiver um espírito ali, dentro daquele corpo material. E aí ele deixa, eles são distintos, então as propriedades do espírito são uma e a da matéria são outra, e uma é independente da outra. Se tudo que é material deixar de existir, não vai afetar o que é espiritual. Aí vem a pergunta 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, exceção feita das individualidades designadas por esse nome. Certo? E a resposta: ela vos é necessária porque vocês não estão organicamente preparados para receber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. E aqui fala, né? Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. E eles dizem, né? Então, nesse caso, a gente ainda não tem compreensão direito de como funcionaria fora do corpo, né? Fora do corpo material. Ainda mais nessa época em que Kardec estava questionando os espíritos, né? Que era mais um começo de entendimento. Eles mesmos dizem, né? Vocês não estão organicamente preparados para receber o espírito sem a matéria. Então, não estamos preparados para que isso aconteça. E aí vem a pergunta número 26. Poderíamos conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Interessante. Aí eles escrevem assim: podem sim, sem dúvida, pelo pensamento. Pelo pensamento a gente pode imaginar, né? O espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Mas não seria algo que poderia se concretizar mesmo. E aí, a pergunta 27. Haveria então dois elementos gerais no universo, o espírito e a matéria? E aí eles respondem: sim, acima de tudo, Deus, o Criador e Pai de todas as coisas. Essas três coisas constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Contudo, os elementos material é preciso acrescentar o fluido universal, que desempenha um papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, que é bastante grosseira para que o espírito possa exercer sua ação sobre nela. Embora, em certo ponto de vista, possamos classificá-los como elemento material, o fluido universal se distingue por propriedades especiais que lhes foram concretadas na matéria. Não haveria razão para que também o espírito não fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É um fluido com a matéria, é matéria. E pelas inumeráveis combinações com esta última e sobre a ação do espírito, é suscetível de produzir a infinita variedade das coisas que vocês não conhecem senão por mínima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem a qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá agora, né? Então vamos lá. Essa pergunta é bem interessante porque os espíritos eles complementam, né? Que é uma coisa que tem na doutrina espírita que seria a trindade, né? Por exemplo, em algumas outras religiões, o catolicismo, a trindade seria Deus, Jesus e Espírito Santo. Já no espiritismo, a gente entende a trindade como uma outra coisa, né? Deus, acima de tudo, e ele é o criador da matéria e do espírito. Tudo que é derivado do universo material, né? Deus criou e o espírito, ele também criou. E essas seriam as três coisas, os elementos primordiais que existem no universo. Toda a parte material, toda a parte espiritual e Deus. E Deus é o criador, né, do espírito e matéria, e existe também o fluido cósmico universal, que a gente pode definir ele como uma matéria, mas muito sutil.
Essa matéria, ela deriva todo tipo de matéria que existe. É como se fosse o princípio do princípio. E através de inúmeras combinações dessa matéria, vai se formando outros tipos, com até um estado mais subatômico que os próprios átomos e até partículas subatômicas, os quarks, etc. Elas são bem menores e que se tornam parte dela, né? E aqui continua, até certo ponto de vista, esse fluido, ele também tem um estado, digamos assim, intermediário. Então ele consegue conectar o espírito à matéria, porque são duas coisas distintas. Um não conseguiria se conectar ao outro, né? O espírito não conseguiria se conectar à matéria, porque o espírito, a matéria é muito grosseira para o espírito poder ir. Então esse fluido ele serve como uma conexão para que um consiga se conectar no outro. Seria um intermediário, né? E basicamente ele vai complementando sobre isso. É um tema que a gente vai ver mais para frente, sobre o fluido universal. E aí pergunta 27. Esse fluido seria o que chamamos de eletricidade? E a resposta é: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamam de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar como independente. Então é o que eu citei aqui para vocês. Esse fluido cósmico universal, ele é como se ele deriva todos os outros tipos de fluido. Na época, usava-se muito esse termo fluido, mas poderia ser energia, né? Hoje em dia, né? Então, esse fluido ele se deriva e vai formando outros tipos de matéria, outros tipos de fluidos que existem no nosso universo, né? Seria o campo elétrico, o campo magnético, que seria o caso, né? E como na época de Kardec se usava o termo fluido e não campo magnético ou outros tipos de termos, né? Tinham o costume de usar esse fluido. Então, basicamente, seria isso, né? O fluido cósmico universal ele não é eletricidade, mas ele se torna eletricidade, assim como ele deriva vários outros tipos de fluido, campos magnéticos, etc. Pergunta 28. Como o espírito é propriamente alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? E aí vem a resposta. As palavras pouco importam para nós, cabe a vocês formularem a linguagem da maneira que bem entendem. Vossas disputas quase sempre vêm de não entenderdes acerca das palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas imperceptíveis aos vossos sentidos. Bem interessante isso. E aqui até os espíritos falam, né? Kardec coloca, tipo, mas o espírito não poderia ser um nome de matéria inteligente ao invés de espírito, ou matéria inerte seria a matéria que não tem nada, e a matéria inteligente que seria o espírito. Os espíritos falam, palavras têm pouca importância, não é o que as palavras, não é o que você vai falar, mas é o significado daquilo, por trás daquilo. Se isso facilitar o seu entendimento, tudo bem, pode colocar assim. E até eles falam, a maioria das vezes vocês geram confusão porque vocês interpretam errado as palavras, que vocês mesmos criam para denominar algumas coisas. Então é algo que ainda está muito longe da linguagem só dos nossos sentidos, né? Como nós ainda somos limitados pelos sentidos para poder definir coisas que estão fora dos nossos sentidos. E aí continua, né? Aqui a gente vai entrar em propriedades da matéria, e aí vem a pergunta 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E vem a resposta, né? Da matéria tal como vocês a entendem, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea é sutil, que forma esse fluido é imponderável para vocês, e não deixa de ser um princípio de vossa matéria pesada. Ponderabilidade é uma propriedade relativa, fora de esferas de atração dos mundos. Não há peso, no mesmo modo que não há alto nem baixo. Então, ponderabilidade seria tanto no sentido de tem que ser algo tocável, né, podemos dizer assim, algo calculável, algo que pode ser catalogado, né. Seria, por exemplo, tudo que é ponderável seria um atributo da matéria. E aí até os espíritos falam, a matéria como vocês conhecem, sim, mas não a matéria como fluido universal. É um tipo de matéria extremamente etérea, né? Muito sutil. Então, não é possível, por exemplo, uma pessoa conseguir ver esse tipo de matéria, porque ela é muito sutil.
os próprios equipamentos que nós temos, materiais, não conseguem ter a percepção disso, por ser extremamente sutil e até se a gente for pegar o espectro eletromagnético, o lado dos raios-x até raios gama, etc., infravermelho, ultravioleta, ondas de rádio, micro-ondas, não importa qual seja do espectro eletromagnético, isso ainda é extremamente, digamos assim, rígido, ainda é algo extremamente pesado, algo extremamente material em comparação à sutilidade que tem o fluido universal. Por mais que a gente não consiga enxergar esses estados, né, do espectro eletromagnético, então a gente não consegue enxergar raios gama, a gente não consegue enxergar raio-x, por exemplo, aqui com os olhos assim, passando por a gente, eletromagnética, ondas eletromagnéticas. Só que elas existem. Só que ainda assim são estados, esse espectro eletromagnético, ele ainda é algo muito rude, muito bruto, perto do que a sutilidade que o fluido universal tem, que aí a gente nem consegue sequer perceber. E aí vem a pergunta número 30. A matéria é formada de um só elemento ou de muitos elementos? E a resposta: de um só elemento primitivo. Os corpos que vocês consideram como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Então, é aquilo que eu falei, o fluido cósmico universal, que seria essa matéria primitiva, esse elemento primitivo, ele vai tendo derivações que vão se formando todos os outros tipos de matéria que existem no universo. E a pergunta 31, para acabarmos, né, diz assim: de onde vêm as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então aqui diz, né, que por que tem tanta variedade de coisas materiais, né, elementos da tabela periódica, etc. Porque justamente acontece essas modificações de moléculas lá elementares, elas vão sofrendo algumas modificações e isso vai se derivando e criando diversos tipos de matérias diferentes. Então, é basicamente isso. Encerramos por aqui. Semana que vem continuamos com o nosso estudo para vocês. Então, muito obrigado e até mais. Fiquem com Deus.